Novos documentos extraídos do celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro revelam uma espécie de trama para dar um golpe de Estado, afastar ministros do Supremo Tribunal Federal e colocar o Brasil sob intervenção militar. As mensagens foram reveladas hoje pela revista Veja. O plano, que envolve militares e apoiadores do ex-presidente, seria colocado em prática logo depois do segundo turno da eleição de 2022, vencida por Lula. Um dos documentos é intitulado Forças Armadas como Poder Moderador e difere do encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que foi batizado de Minuta do Golpe. Nele há uma espécie de passo a passo que se baseia na tese de que Jair Bolsonaro poderia encaminhar supostas inconstitucionalidades praticadas pelo Poder Judiciário aos comandantes das três forças. Assim, os militares nomeariam um interventor com poderes absolutos que fixaria um prazo para o restabelecimento da ordem constitucional e poderia anular a diplomação de Lula. Além disso, poderia, para afastar preventivamente ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que também integravam o Tribunal Superior Eleitoral. No celular do Mauro Cid ainda foi encontrado um outro documento que levanta a possibilidade de decretação de estado de sítio, que é uma medida prevista na Constituição para situações excepcionais, como em caso de guerra. A trama, segundo a revista Veja, inclui até mesmo integrantes do alto escalão das Forças Armadas, como mostram os diálogos do ex-ajudante de ordens com o então subchefe do Estado-Maior do Exército, Jean Lauvan Júnior. Após a derrota de Jair Bolsonaro, ele manteve contato frequente com Mauro Cid e cobrou, inclusive, mais de uma vez, que fosse colocado em prática um plano golpista. Em uma dessas mensagens, enviada no dia 1º de dezembro, o Lavan escreveu: Cidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem, que o povo está com ele. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso. No dia seguinte, o então subchefe do Estado-Maior do Exército relatou um encontro com um amigo do QG, o general Edson Scora Tosti, e resumiu a conversa. Se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. Então, está nas mãos do presidente. Bom, o Lauvan Júnior foi procurado pela Veja. Ele ocupa hoje um cargo de representante militar em Washington. Disse que tem uma relação de amizade com Mauro Cid e que conversa com ele sobre amenidades. Afirmou não se lembrar desse diálogo. Mauro Cid está preso desde o início de maio, logo depois daquela operação da Polícia Federal que investiga fraudes em cartões de vacinas. O Ivan, perceba que, por mais que esses áudios sejam graves, chocantes, eles, por si só, não incriminam nem Mauro Cid nem Bolsonaro, né? Porque o Mauro Cid não deu uma resposta positiva a essa gente. Em nenhum momento sinalizou que o presidente daria essa ordem para que o golpe fosse levado à tona e tal. Mas, veja, isoladamente, ela não incrimina nem Bolsonaro nem Mauro Cid, mas elas fazem parte de um caldo. Qual o ambiente que foi criado para que um militar da ativa se sentisse tão à vontade assim para pressionar um ajudante de ordens do presidente da República para que esse desse um golpe de Estado? Porque é disso que a gente está falando aqui. Um golpe de Estado. Isso aqui não tem outro nome. Essa gente tem que ser chamada pelo que ela é. Essa gente é golpista. O Jean Lauvan Júnior está em maus lençóis, em péssimos lençóis. Está em missão agora em Washington, né? Quando voltar, vai ter que responder pelo que escreveu e pelo que disse. Qual foi o ambiente criado nesses grupos de WhatsApp, nessas conversas de gabinete, para que as pessoas estivessem tão à vontade assim para falar de um golpe de Estado para o auxiliar mais próximo do presidente da República? O que essas pessoas ouviram nas reuniões com Bolsonaro? É isso que a Polícia Federal tem que descobrir, porque a gente percebe que esse caldo foi sendo criado e foi sendo engrossado durante 4 anos. E que Bolsonaro criou um ambiente ali em que ele esperava que, digamos, o exército embarcasse nos seus delírios e que houvesse uma grande manifestação popular que sustentasse esse golpe de Estado e a virada de mesa na eleição de 2022, e que esse movimento não aconteceu da maneira como o presidente desejava, mas que desejava. Isso fica claro, né? Faltou só aquela ordem final, que Bolsonaro não teve coragem de dar porque o ambiente não estava propício para que um golpe de Estado prosperasse no Brasil. Na cúpula do Exército, por exemplo, não embarcaria. Porque houve uma primeira tentativa no 7 de setembro do ano anterior, que naufragou, né? Que o frustrou. Aí, na eleição, ele percebeu que
quando chegava ali a cúpula, os generais, ele não estava sendo apoiado integralmente. E aí, por isso, a situação não foi adiante, né? Por isso a situação não foi adiante. E é isso que a gente está vendo aqui. No mínimo, um ambiente de prevaricação entre essas autoridades. Ok, o Mauro Cid não agiu, mas prevaricou. No mínimo, um Exato. ambiente. No mínimo, um ambiente de prevaricação entre essas autoridades que sabiam do que se passava, né? O militar da No ativa, mínimo, ele que ouve um papo assim de um colega, ele tem a obrigação de denunciá-lo. Exato. Não denunciou. Né? Então, no mínimo, bem colocado. Estamos diante de um crime de prevaricação.